Eu não sei você, mas quando alguém vem compartilhar comigo relatos de viagem, o que eu quero saber são os perrengues, as coisas, as tretas que aconteceram durante as viagens. E aí no vídeo de hoje eu queria compartilhar inclusive algumas das coisas erradas ou algumas das tretas que aconteceram comigo ao longo desses 5 anos de nomadismo digital. Quem olha para a vida de um nômade acha que é só fotinho legal na praia trabalhando. Na verdade, boa parte é sim, mas a gente passa também por vários perrengues e várias tretas, e no vídeo de hoje eu queria compartilhar um pouco disso com você. Se você segue algum nômade digital no Instagram, ou se você me segue, saiba que assim, a gente posta muita foto legal, mas a gente não fica falando das tretas, obviamente, porque não tem graça você ficar falando dos seus problemas. Mas, além de toda essa vida de glamour e viagem, coisas legais que a gente tem alguns problemas que a gente acaba passando e eu queria compartilhar isso. Se você quer virar nômade ou se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais da vida nômade, vou compartilhar 5 coisas que aconteceram comigo, como que elas aconteceram e como que eu superei, inclusive, como que eu me preparei para resolver elas. Então eu queria começar com uma treta que aconteceu em 2016, quando eu dava minha volta ao mundo, e aconteceu em Fiji. Então eu fui para Fiji, eu estava na verdade na Nova Zelândia, fui para Fiji. E antes de ir para Fiji, para quem não conhece, Fiji é basicamente um conjunto de ilhas no Pacífico. São centenas de ilhas, você pode escolher inclusive em que ilha que você vai ficar. E basicamente essas ilhas são completamente isoladas. Então você vai até a capital de Fiji, você pega um barco e aí você vai escolher a praia que você vai ficar, ou enfim, a ilha que você vai ficar. E geralmente cada ilha tem um hotel, no máximo 2 hotéis. Bom, eu escolhi um dos últimos hotéis, inclusive, demorou praticamente umas 4 horas até chegar lá de barco. E assim, antes de chegar lá, eu precisava escolher um hotel que tivesse Wi-Fi ou que tivesse internet. Então eu lembro de ter mandado mensagem antes pro hotel perguntando: tem Wi-Fi, tem internet, é ok? E eu lembro de eles me responder que sim. É uma internet não tão boa, mas é uma internet que você pode se comunicar, você pode fazer as coisas e ok. Então, beleza, tomei minha decisão de ficar uma semana em Fiji, numa ilha paradisíaca, num hotel incrível, e trabalhando normalmente como eu faria o meu trabalho de nômade. Quando eu cheguei na ilha, eu fui tentar acessar a internet e basicamente a internet era pior que internet de escada. E aí imagina eu que precisava trabalhar, precisava fazer ligação com os meus clientes, a internet simplesmente não funcionava, eu não tinha mais acesso à internet praticamente, e além de tudo, essa internet de escada, ela era compartilhada entre todos os hóspedes, então imagina, sei lá, 40, 50 pessoas utilizando a mesma internet ou tentando usar a mesma internet. Bom, como é que eu resolvi isso? Eu lembro de ter ido na recepção reclamar, eu mandei um e-mail perguntando se tinha internet, se ela era ok. Eu lembro de eles terem feito meio que piada comigo, né? Tipo, como que você vem pra um paraíso desse pra precisar de internet, né? E aí eu expliquei, obviamente, que minha vida de nômade, ela precisava de internet para poder trabalhar. E aí eu lembro que eles conseguiram arrumar pra mim um modem 3G. Então assim, eu estava numa ilha extremamente isolada do mundo, mais próximo a ela tinha uma antena de 3G, relativamente boa inclusive. E aí eles me emprestaram um modem 3G, e esse modem 3G ele possibilitou que eu conectasse na internet 3G. Óbvio, eu paguei uma taxa por isso, então não saiu tão barato assim, mas como eu precisava trabalhar, era a única solução para eu ficar na ilha. Se eu não conseguisse trabalhar, eu simplesmente ia ter que ir embora, ia ter que ir para um outro lugar. Então eu lembro que eu peguei esse modem 3G e aí através desse modem 3G eu consegui uma internet relativamente ok. Eu lembro que eu consegui fazer videoconferência com alguns clientes, consegui fazer ligação, consegui trabalhar. Eu só cuidei muito porque como eu pagava por gigabyte ou por megabyte de dados, então se eu usasse muita internet, obviamente ia ficar muito caro. Então eu lembro de ter cuidado, cancelei algumas reuniões que não eram tão importantes naquele momento, mas eu consegui sim trabalhar e consegui, enfim, fazer esse trabalho dessa praia, dessa ilha paradisíaca. Acho que foi um dos lugares mais incríveis que eu trabalhei, inclusive, e realmente valeu a pena, mas teve esse pequeno perrengue, e essa é uma coisa importante. A gente que é nômade, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, desde que na maior parte dos casos tem internet, porque a maior parte dos nômades vai precisar de internet, então a gente tem que procurar muito isso, a gente tem que se cuidar muito quanto a isso. O segundo perrengue, esse talvez tenha sido um dos mais sérios que eu já passei em toda a minha vida, foi uma intoxicação alimentar que eu peguei na Tailândia. E aí a treta é basicamente o seguinte, eu estava sozinho na Tailândia há 3 dias de sair do país. Eu ia sair da Tailândia e eu ia para Malásia. Ou seja, se desse alguma coisa errada, ia dar muito errado, porque eu ia perder várias coisas. Ia perder passagem aérea, ia perder reserva de Airbnb, enfim, ia sofrer bastante. Então eu lembro que eu estava na Tailândia em 2017 e uma coisa que eu gosto muito de fazer é comer comida local, ou seja, provar o máximo possível de coisas bizarras e diferentes que tiver no país. Acho que a gente viaja para isso, né, para conhecer coisas diferentes. E aí, na Tailândia pela segunda vez, eu já tinha provado várias comidas locais, já tinha conhecido todos os restaurantes praticamente da ilha de onde eu estava, mas tinha um restaurante indiano que eu queria muito provar. Só que se você já foi num restaurante indiano, tanto no Brasil quanto fora, você sabe, e você olha, você percebe que a higiene não é uma das coisas mais primordiais.
Ainda mais na Tailândia, que já tem vários problemas de intoxicação. Geralmente a água que eles consomem lá para lavar as coisas, geralmente ela é contaminada, então você não pode beber água da torneira, por exemplo. Jamais você vai poder beber água da torneira. Então tem vários cuidados que você precisa ter em relação à saúde, inclusive na Ásia, que se você descuidar, você pode ter esse problema. Eu lembro que eu estava há 2, 3 dias de sair do país, eu fui no restaurante indiano, a comida era deliciosa, foi uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida. Mas, no dia seguinte, eu já estava mal. E assim, eu passei muito, muito mal. Eu estava completamente sozinho. E aí, assim, como é que você faz? Como é que você resolve isso? Bom, eu estava no hotel, e aí eu lembro que eu liguei para a recepção do hotel e já falei dos meus sintomas. Como a ilha já estava praticamente preparada, porque muito turista sofre com isso lá, eles já acionaram um médico, o médico foi até o hotel, esse médico ele fez todos os exames, ele me deu soro, enfim, ele arrumou tudo, e eu fiquei no próprio hotel, então eu nem precisei me deslocar para hospital, para posto de saúde, alguma coisa assim, porque ele já conseguiu me atender e resolver tudo ali no hotel. Mas, existia basicamente 3 níveis de problema que eu poderia ter. O mais básico seria eu ficar tomando soro no hotel por 1, 2 dias e estaria ok, poderia continuar a minha viagem. O pior de todos, o pior dos casos, eu teria que ser removido via barco para o continente para ficar no hospital por 3, 4 dias sendo tratado. Então, assim, isso me deixou muito nervoso, porque, enfim, ia zoar toda a minha viagem. Depois de fazer os exames e conversar com o médico, ele me falou que eu estava com a menos pior das infecções. Então, assim, simplesmente tomar o soro e tomar os medicamentos já provavelmente resolveria. Então, ele me deu o soro, eu fiquei na ilha ainda, fiquei no hotel basicamente por mais 2 dias, sem poder fazer nada, né, sem poder sair do quarto, porque eu estava bem mal. E aí consegui, então, ir para o aeroporto, consegui ir para a Malásia, que era o meu próximo destino, mas eu continuei mais ou menos uns 7 ou 10 dias bem mal, assim, tomando os remédios e continuei mal. Até que realmente eu melhorei. E assim, tudo isso foi de certo modo facilitado, assim, eu não fiquei tão nervoso com essa situação, porque eu tinha seguro-saúde. Então, se você vai viajar para fora do país, não esqueça de comprar um seguro-saúde. Seja via cartão, seja um seguro contratado. Então, no meu caso, naquela época, eu lembro que eu usei um seguro da Visa, eu tive que pagar todas as despesas e depois a Visa me reembolsou. Foi relativamente ok, mas assim, eu tive essa despesa, que foi de mais ou menos uns 3 mil reais, entre medicamentos, a consulta, enfim, tudo que precisou. Então essa é uma coisa importante, tá? Se você vai viajar, é bom você ter um cartão de crédito de backup e é bom você ter sempre um seguro-saúde, seja no cartão, ou seja contratado por fora. É imprescindível você ter isso, senão você pode... Esse perrengue ele pode ser uma coisa muito maior, inclusive. O terceiro perrengue, pouquíssima gente sabe, porque eu tive um pouco de vergonha para contar para muita gente. Não é uma coisa muito séria, mas é uma coisa que aconteceu na imigração da Nova Zelândia no ano de 2019. Então, em 2019 eu voltei para Nova Zelândia, já acho que era a 3ª vez ou 4ª vez que eu voltava para o país. E ao entrar no país, eu tinha basicamente um plano. Eu ia ficar 3 dias em Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, ia sair de Auckland e ia para Cook Island, que é uma ilha incrível, inclusive, que fica mais ou menos umas 3 horas de avião da Nova Zelândia. E lá, o legal de lá é que você passa pela linha internacional de mudança de datas. Ou seja, você teoricamente volta no tempo quando você faz um voo para lá, e eu queria fazer isso justamente no meu aniversário, para comemorar meu aniversário 2 vezes. Então, eu ia ficar 3 dias na Nova Zelândia, ia pegar esse voo para lá, ia passar uma semana lá e depois ia voltar para Nova Zelândia. Só que quando eu fui colocar no meu formulário de imigração ao tempo que eu ia ficar na Nova Zelândia, eu coloquei que eu ia ficar somente 3 dias. Porque, na verdade, eu ia ficar 3 dias e ia sair do país porque eu ia para uma outra região, um outro país. Só que eles acharam muito estranho isso. E aí eu lembro que na migração eles já me direcionaram para a parte de inspeção. E aí foi todo aquele perrengue. Porque aí eu tive que contar toda a minha história, contar como que eu ganho dinheiro, como que as coisas funcionam e principalmente falar de todo o meu itinerário. E eu tive que explicar que na verdade eu estava ficando 3 dias na Nova Zelândia, porque depois eu ia para uma outra ilha e depois eu ia voltar para Nova Zelândia e ficar mais um mês, inclusive. Só que até você explicar tudo isso, até contar todas as informações, foram ali umas 2 ou 3 horas. Inclusive, eles iriam fazer inspeção da minha mala para ver o que eu estava carregando de produto, né? Porque imagina, uma pessoa ficar só 3 dias na Nova Zelândia, a chance de ela estar levando droga provavelmente é muito grande. Então eles fizeram várias inspeções. A mulher acabou não vendo a minha mala, porque acho que ela ficou até com dó de mim, porque eu contei toda a minha história, contei tudo o que estava acontecendo, contei que eu era nômade, inclusive. Mas enfim, acabou dando certo. Uma coisa que aconteceu também nesse caso foi que eu levei um esporro praticamente da moça da imigração pelo seguinte: ela perguntou quanto de dinheiro eu tinha. E eu falei que basicamente todo o meu dinheiro estava no cartão de crédito.
E ela me falou que cartão de crédito para imigração não conta. Ou seja, se ela não tivesse sensibilizado com a minha história, provavelmente ela teria me deportado para o Brasil, inclusive, tá? Mas ela me explicou, inclusive, que quando você entra no país, o cartão de crédito ele não conta. Então você precisa ou de dinheiro em espécie, ou de um travel card, alguma coisa assim, para você provar realmente a sua renda. E mais um detalhe, eu contei para ela da minha história, como que eu trabalho, em partes. Porque assim, quem é nômade, como eu, a gente não pode contar para a imigração, por exemplo, que a gente trabalha remoto. Porque se eu contar todos os detalhes que eu estou indo para aquele país, eu vou ficar para aquele país por um determinado período de tempo e vou trabalhar, por mais que eu não trabalhe para nenhum cliente local, por mais que eu não use um espaço público para trabalhar, a imigração ela pode entender que eu estou indo lá para roubar emprego, ou que eu estou indo lá ilegal, com o visto ilegal. Tá? Então, a gente que é nômade, a gente infelizmente tem que falar muitas vezes na imigração que a gente está indo como turista. Porque se eu falar de qualquer outro jeito, se eu citar a palavra trabalho, provavelmente eu vou ter problemas. Então, nesse caso da Nova Zelândia, nem cheguei a citar exatamente isso. Eu falei para ela que eu trabalhava para alguns clientes, que eu tinha clientes no Brasil, que eu estava indo lá passar uma temporada. Mas, quando a gente fica em determinados países, dependendo do visto, às vezes de 3 meses, 6 meses, 1 mês, a gente tem que sempre tentar falar que a gente está a turismo, ou enfim, está fazendo um estudo, alguma coisa assim. Porque senão isso pode dar problema, inclusive, na entrada, porque teoricamente você não está com o visto correto. Então essa é uma coisa que nós nômades temos que cuidar bastante. Enfim, passei por esse perrengue lá. Eu lembro que eu perdi umas 2, 3 horas. Inclusive eu tinha nesse mesmo voo indo com um amigo e ele ficou lá 3, 4 horas praticamente me esperando lá fora, porque até eu resolver toda a minha vida. Mas acabou dando certo. Então isso era, sei lá, 3, 4 horas da manhã, que é o horário que o voo chega lá. Foi assim, um perrengue meio chatinho. Mas no final deu certo. Fui aceito de novo na Nova Zelândia, deu tudo tranquilo. O quarto perrengue, esse foi meio tenso, porque eu basicamente passei fome por um motivo treta, eu poderia dizer. No ano de 2018, eu estava em Chicago, eu tinha dado um rolê nos Estados Unidos, tinha passado acho que uns 2 ou 3 meses nos Estados Unidos e estava voltando para o Brasil. Então meu último destino era Chicago, eu estava em Chicago. E aí na manhã seguinte eu iria voar para o Brasil. E aí eu lembro que quando enfim, na noite anterior, eu fui até o supermercado para comprar algumas coisas que eu uso aqui no Brasil, que eu compro fora e que eu acabo usando no Brasil. E também comida, porque eu precisava comer naquela noite. Então eu lembro que eu fui no mercado, comprei várias coisas e a hora de passar o caixa, o meu cartão de crédito simplesmente não passava. E assim, como eu ia voltar para o Brasil, eu já estava $100 e eu só estava com cartão de crédito porque eu já ia voltar para o Brasil. E aí eu tentei passar meu cartão de crédito, não passou. Eu tinha um segundo cartão de crédito também, tentei passar e não passou. E aí eu tentei passar o cartão de débito e nem o cartão de débito passou. Todos esses cartões, inclusive, eram do Bradesco. Tá? Alô, Bradesco, olha a treta que aconteceu. E aí eu fiquei muito frustrado, né? Mas eu falei, vou no caixa eletrônico, saco o dinheiro e pago. Tipo, ia ter que pagar um monte de taxa, mas enfim. Eu lembro de ter saído do supermercado, fui no caixa eletrônico e também meu cartão não passava. E eu comecei a entrar em desespero, tipo, todos os meus cartões que eram no Bradesco, eles simplesmente deixaram de funcionar, eles não estavam funcionando. Aí eu lembro que eu tive que abandonar tudo. Aquela noite eu passei fome, inclusive, porque eu não conseguia usar o cartão. E eu fui pro hotel. No hotel eu lembro que eu liguei pro Brasil, pra central do Bradesco, perguntando o que podia ter acontecido. Eles me falaram que pelo horário, provavelmente era uma mudança de sistema, alguma coisa assim, que tinha feito todo o sistema de cartão de crédito do Bradesco, e de débito, inclusive, do Bradesco cair. Tanto que eu entrava no internet banking e meus cartões de crédito simplesmente não estavam mais lá. E o meu maior desespero era o seguinte, como eu ia sair muito cedinho, eu provavelmente ia ter que pegar um Uber para ir pro aeroporto. E pro Uber eu precisava do cartão de crédito também. Ou seja, eu comecei a entrar em desespero, porque assim, eu ia passar fome, e na verdade passei fome, porque eu não pude comprar nada. E eu ainda talvez correria o risco de perder de ir pro aeroporto, perder de pegar o voo e inclusive perder de vir pro Brasil. Enfim, ia dar uma treta muito grande. E aí eu lembro que eu simplesmente falei, vamos entregar para Deus, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui dormir. E aí eu lembro que na manhã seguinte, eu acordei acho que 4 e pouco da manhã, que era a hora que eu precisava acordar para arrumar as coisas para sair. E aí eu lembro que eu conectei no internet banking e a princípio os cartões tinham voltado. Aí tentei ver se no Uber estava tudo funcionando e a princípio funcionou. E foi uma treta que eu cometi pelo seguinte, eu só tinha cartões de um banco e tinha basicamente um cartão de crédito e um cartão de débito. Ou seja, eu corri um risco muito grande e isso eu fiz por vários anos. Então uma coisa que eu aprendi nesse perrengue, nessa treta, foi de ter pelo menos 2 ou 3 cartões de bancos diferentes para viajar. Porque se um der errado, eu tenho pelo menos um outro como alternativa. Então foi ali que eu lembro que eu cheguei para o Brasil, criei um Nubank, inclusive, então eu tinha um Nubank para reserva. E hoje eu tenho, inclusive, alguns cartões internacionais que também me cobrem. Então, ou eu tenho cartão no Brasil, ou eu tenho cartão internacional, ou eu sempre estou tentando andar com um pouquinho de dinheiro no bolso, caso tenha algum problema assim. E isso realmente pode acontecer e pode ser uma coisa que pode estragar completamente a viagem. E o último perrengue, também de 2019, foi uma coisa que aconteceu em Singapura. Bom, em Singapura, você teoricamente pode usar o Airbnb desde que você fique na casa de uma pessoa.
Você não pode ficar sozinho, ou seja, você não pode alugar um apartamento sozinho. Na teoria, se alguém tiver um apartamento, ele pode listar no Airbnb, ele pode receber algumas pessoas, mas mesmo assim com várias restrições. Singapura é uma cidade incrível, mas ela tem muitas regras. E eu lembro que, em 2019, quando eu ia passar por Singapura, eu lembro de ter reservado um Airbnb, que era uma vista incrível, inclusive, um Airbnb muito legal, mas 3 dias antes de eu chegar em Singapura, ele foi cancelado. Como tem todas essas regras, muitas vezes acontece da fiscalização ir lá, ver que seu apartamento está cumprindo as regras e às vezes acaba, enfim, cancelando e, enfim, até punindo muitas vezes o dono do Airbnb. E eu lembro que o dono desse Airbnb onde eu ia ficar, ele simplesmente cancelou e ele falou, não pode mais ficar aqui, a gente teve alguns problemas de legislação e ferrou, você não pode ficar aqui. E Singapura é uma cidade extremamente cara, ou seja, se você não reserva um hotel antes, se você não reserva um Airbnb ou enfim uma hospedagem antes, você provavelmente vai pagar muito caro em cima da hora. Então eu lembro que eu sofri um pouco com isso, porque assim, eu estava há 3 dias de ir para Singapura e eu não tinha uma hospedagem, uma das cidades mais caras do mundo, inclusive. E eu lembro que bateu um certo desespero, eu pensei em cancelar a viagem, pensei em organizar, mas de última hora eu consegui ainda achar um desconto no hotels.com e eu consegui um hotel. Assim, foi um hotel bem simples, um quarto muito simples, que nem janela tinha, mas era o que tinha. Ou era isso, ou eu não poderia ir para Singapura. Como era uma passagem curta por Singapura, se não me engano, de 3, 4 dias, então assim, eu falei, tudo bem, eu vou ficar num hotel ruim, mas pelo menos eu curto a cidade, enfim, eu consigo explorar melhor a cidade. Então eu lembro de ter passado por isso, eu lembro de ter sofrido por isso, e isso acontece, tá? Problemas de reserva, problemas de voo cancelado, isso é uma coisa que acontece muito na vida de quem viaja bastante. Então eu sempre tento ficar consultando o dono do Airbnb se está tudo certo, ver se a listagem está certa, ver se não tem gente cancelando. Companhia aérea, eu vejo se os próximos voos estão funcionando, se está tudo certo, se o aeroporto está fechado, já vejo previsão do tempo. Porque pode acontecer, ainda mais eu que já passei por mais de 300, 400 voos, a chance de dar problema no voo ou na hospedagem é muito grande. Mas eu sempre vejo gente tendo perrengues, inclusive de viagem, tanto quanto relacionado a hotel, a aeronave, porque muitas vezes elas não monitoram. Então se você monitorar, às vezes, antes de você viajar, uns 2 ou 3 dias antes, se o hotel está tudo certo, se a viagem está tudo certa, se a previsão do tempo está tudo certa, você já evita um pouco de perrengue. E se for para acontecer alguma coisa, você talvez já consegue prevenir, já consegue organizar melhor isso. Bom, esses foram os meus perrengues nesses 5 anos. Tem várias coisas menores, mas eu te diria que esses foram talvez os 5 maiores perrengues que eu passei. E é justamente para compartilhar um pouco que essa vida de glamour que a gente olha de nômades no Instagram, postando fotos super legais, ela é muito legal, mas também tem uma parte complicada. O fato de você estar sempre na estrada, sempre mudando, sempre com contato com outras pessoas, enfim, isso acaba muitas vezes gerando alguns problemas. Então, o objetivo desse vídeo era compartilhar um pouco isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo, compartilha com quem você acha que está querendo virar nômade ou que quer conhecer um pouquinho melhor da vida nômade. E eu te espero no meu próximo vídeo.